Salve, querido primo distante! Tudo tranquilo? Ontem, então, foi o primeiro dia do maior evento de genealogia do mundo, que é o Rootstack. Ele aconteceu na cidade de... está acontecendo presencialmente na cidade de Salt Lake City, que é a cidade sede dos Mormons, que a gente acaba conhecendo por esse nome, né? Da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, é a sede principal deles lá. E eu separei então aqui alguns pontos relacionados ao dia de ontem, o primeiro dia, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Depois eu gostaria também de saber quem pôde assistir, quem assistiu presencialmente ou quem assistiu de maneira online, o que vocês acharam, né? Então, houveram diversas palestras presenciais, algumas somente presenciais, mas muitas dessas palestras foram transmitidas de maneira online em mais de 10 línguas. Então, esse acesso à pesquisa e ao evento está cada vez mais sendo ampliado, né? Estava vendo que ontem, em algum lugar, que o primeiro evento, se não me engano, foi 2011, então já faz um bom tempinho, e tinha acho que 3 mil pessoas. Então, se eu comparando com agora, é algo grandioso. Pois então, previamente eu eu fiz uma lista de algumas palestras que eu gostaria de acompanhar, mas ontem não consegui ver nem metade do que eu gostaria. Pois então, a primeira palestra que eu assisti ontem foi da Viviane Pompeu, e o tema que ela falou foi teste de DNA como ferramenta genealógica para a história da família. Então foi uma palestra extremamente didática e que ela abordou os principais aspectos dos testes de ancestralidade e ela conectou com as pesquisas genealógicas que a gente acaba fazendo. Então ela passou por diversos conceitos, o que eu acho extremamente importante, porque para mim é um ponto importante dentro de qualquer tipo de pesquisa. Ela fez uma breve explicação sobre como ler as análises desses resultados, mas especialmente como que esses resultados, esses testes de ancestralidade podem contribuir para a pesquisa genealógica. Interessante um gráfico que ela mostrou que eu nunca tinha visto sobre a distribuição genética ancestral no Brasil e nas diversas regiões. Na segunda palestra, que foi da Bárbara Ferreira, com o tema Passo a Passo para Pesquisa de História de Família, foi uma palestra muito incrível, eu achei muito legal. E ela mostrou o passo a passo de como fazer uma pesquisa genealógica. Só que o ponto especial que me pegou nessa palestra foi essa linda organização que ela tem com os dados das pesquisas dela. Eu achava que eu tinha uma boa organização, mas depois da palestra de ontem eu tenho que rever meus conceitos, porque, olha, simplesmente foi muito legal. E dois exemplos que ela deu relacionados à organização foi uma tabela simples que ela faz com os dados básicos de cada antepassado. E ela falou sobre o MindMeister, acho que é assim que fala, que é um organizador de fontes de pesquisa. Eu não conhecia isso, achei interessantíssimo e vou procurar para ver como que usa e começar a adaptar para mim também, porque eu acho que vale muito a pena. Além dessas duas palestras em português que houveram ontem, também teve a apresentação do Daniel Tadoni, que é brasileiro, mas ele fez a apresentação dele em inglês e o tema dessa apresentação foi sobrenomes portugueses e espanhóis. Eu gosto muito dessas palestras em que existe uma grande preocupação com a etimologia, ou seja, a origem das palavras, a origem desses conceitos dentro da pesquisa, porque eu gosto muito de metodologia, e metodologia de pesquisa para mim é uma coisa muito incrível. Eu aprendi a gostar disso porque eu odiava. E essa apresentação que ele fez, utilizando dessas etimologias, foi primorosa, eu achei. Então ela foi uma palestra bem mais técnica e conceitual e que pessoalmente eu gosto muito também disso, né?
Ele utilizou de muitos e muitos exemplos de sobrenomes. Ele explicou a diferença das classificações que existem entre eles, em quais regiões eles são no mundo eles são mais comuns. Ele dedicou um bom tempo para falar sobre os sobrenomes sefarditas e os mitos que estão ao redor de toda essa temática. Eu achei que foi um ponto muito válido ele abordar isso daí. E algo que eu não esperava dentro de toda a fala dele, mas que foi extremamente bem-vindo, pelo menos para mim, foi ele comentar um pouco sobre os brasões de família e que comumente a gente vê as pessoas sendo enganadas por essa história, né? Porque no final das contas, as únicas famílias, as únicas linhagens que possuem brasões de família são aquelas famílias, linhagens que possuem, que herdaram algum título de nobreza, que não é no caso da maioria aqui das pessoas que somos meros mortais, né? A gente não tem nada disso. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. A última palestra que eu consegui assistir foi da Devon Noel Lee, com o tema From Research to Draft, Rapidly Writing Your Ancestor Story, onde ela abordou o passo a passo de como escrever as histórias dos nossos antepassados. Pessoalmente, esse é um ponto que eu tenho grande dificuldade e eu gostaria muito de melhorar nesse aspecto, por isso que eu parei para assistir essa palestra, né? Então, foi de grande valia. E ela explicou bem do básico, né? De como iniciar, como ir melhorando o texto, como usar algumas ferramentas que vão auxiliando na escrita dessa história dos familiares. E uma frase dela me marcou, que ela falou assim, né? Você se tornará um bom pesquisador escrevendo. E saberá escrever melhor sendo um pesquisador. É um ciclo. Então, é uma coisa meio básica, meio óbvia, mas que facilmente a gente acaba esquecendo, pelo menos eu, né? Quanto mais você escreve, melhor você vai produzindo, né? É óbvio isso, né? Ou deveria ser, pelo menos, para mim. Bom, enfim, as demais palestras que eu separei para assistir vão ficar para mais tarde. Um outro momento eu vou assistir, porque afinal de contas hoje tem o segundo dia, amanhã tem o terceiro dia e não vou dar conta de assistir as de ontem ainda agora. Mas infelizmente aconteceram algumas que eu gostaria muito de ter visto, mas foram só presenciais, não foram transmitidas online, né? Aconteceram somente presencial. Por exemplo, que era como abordar a inteligência artificial para as nossas pesquisas. A minha opinião sobre o evento em geral é que a qualidade das transmissões foi impecável. Eu não posso falar presencialmente, porque eu não estava lá, então não posso dar essa valia, né, de como foi, mas para mim foi impecável, né? A imagem e os sons estavam perfeitos, né? Eu não sabia, e eu vi no podcast do Family Search, que aconteceu às 7 horas, né, mais à noite, que foi a primeira vez que aconteceu tradução simultânea das palestras no palco principal. Bom, isso é um ponto que é muito bom, né? Porque você acaba atingindo uma quantidade de pessoas absurdamente grande, né? Então é um ponto extremamente positivo. Mas, ao mesmo tempo, eu percebia, por exemplo, na fala inicial, no primeiro momento que houve a abertura, que o tradutor, não sei se estava nervoso, ou o que aconteceu, ou se ele não é da área de genealogia, que ele ficava em alguns momentos meio perdido. Então, às vezes, rolava algumas frases em inglês e ele não traduzia, ou falava algum termo que ele ficava naquela dúvida do que traduzir. Então, eu não sei o que rolou ali, se ele não era da área ou estava nervoso, enfim. Eu achei que ali é bom que tenha a tradução, mas ali não rolou muito bem. Outro ponto, eu achei que a organização do site em relação às palestras ficou um pouco confusa. Eu não gostei muito
do esquema que fizeram ali. Mas bom, ponto positivo que todas as palestras, pelo menos as que eu vi, mesmo as que ainda não aconteceram, tem ali o PDF para baixar do conteúdo do tema, né? Eu acho que isso vale muito a pena. Acompanhei bastante no Instagram o Family Search Europe. O Family Search tem diversos perfis no Instagram, né? Então um deles lá da Europa. E ele fez muitas entradas ao vivo lá no evento, mostrando o evento, conversando com as pessoas, indo ali nos stands. E eu achei isso muito bom, muito bom. Porque eu não posso estar lá. E ele mostrou muita coisa que no evento em si, na programação ali, não se mostra, né? E o Family Search Brasil não fez isso, né? Ele podia ter feito a mesma coisa, né? Pegar alguém e ir lá dando entradas em português, né? Mas enfim, quem sabe façam hoje, amanhã, não sei. Mas é isto. Aguardaremos então o dia de hoje, as palestras de hoje, e depois a gente conversa mais um breve resumo na próxima. Grande abraço.